Bom, gente, voltando aqui, nós continuando essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o litisconsórcio. O litisconsórcio, ele acontece quando há uma pluralidade de partes dentro do processo, tanto na parte ativa, ou seja, vários reclamantes, como na parte passiva, vários reclamados. O litisconsórcio, ele é um procedimento bastante comum, principalmente para se evitar o ingresso de uma infinidade de processos contra uma mesma empresa. Por exemplo, 10 trabalhadores de uma mesma empresa querem ingressar com a ação em razão da falta de pagamento de insalubridade, por exemplo. Então, uma forma de economia processual, economia de tempo, acaba se ingressando com uma ação só. E isso também faz com que a decisão ela acabe meio que sendo parecida para todas as partes, desde que apresentadas as provas correspondentes. Mas é uma forma aí de tornar o procedimento mais célere e mais econômico. O artigo 842 da CLT, ele fala o seguinte, que sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumulados num só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Então, são empregados de uma mesma empresa que estão ingressando na justiça em razão de uma situação parecida, semelhante, é possível entrar através do litisconsórcio. Aí nós temos algumas espécies de litisconsórcio, inclusive que vocês estudaram já em processo civil, que é a mesma coisa. Nós temos o litisconsórcio necessário, quando existia a lei impondo a formação desse litisconsórcio, que é o que acontece, por exemplo, quando nós temos um serviço terceirizado e a empresa terceirizada, ela não paga aos seus funcionários. A legislação coloca que a obrigação das verbas trabalhistas é da empresa, né, terceirizada. Só que se ela não paga, a empresa tomadora de serviços, a contratante, ela passa a ser subsidiariamente responsável. Ou seja, ambas obrigatoriamente vão constar no polo passivo da ação. Então, isso seria um litisconsórcio necessário, porque a própria legislação, a Lei 6.019, de 74, ela coloca essa obrigatoriedade que, caso a empresa de serviço terceirizado não pague as verbas trabalhistas, a tomadora também passa a ser responsável. O litisconsórcio facultativo acontece quando os envolvidos eles podem demandar sozinhos, cada um com seu processo, ou demandar em conjunto, que é o exemplo que eu falei dos trabalhadores. Tem vários trabalhadores de uma mesma empresa e todos eles querem demandar na Justiça do Trabalho contra essa empresa. É possível que cada um ingresse com o seu processo individualmente ou que eles ingressem com um único processo em que aconteça o litisconsórcio ativo. O litisconsórcio pode ser unitário, em que há uma solução, a solução do conflito ela deverá ser igual para todos os litisconsortes. Geralmente, o litisconsórcio necessário, ele é um litisconsórcio unitário também ao mesmo tempo. E o litisconsórcio pode ser simples, quando é possível que o julgador ele prolate uma decisão diferente para cada uma das partes envolvidas no litisconsórcio. O litisconsórcio ele pode acontecer no início da ação, né, quando você vai protocolar inicial, ou ele pode acontecer posteriormente, quando já aconteceram alguns atos dentro da ação. Independente, depende de cada caso, depende do caso concreto. Com relação à responsabilidade por dano processual dentro do processo. A Justiça do Trabalho, assim como a Justiça Civil, processo civil, eles prevêem atualmente a possibilidade de responsabilizar as partes, os procuradores, testemunhas, advogados, todas as pessoas envolvidas no processo, em razão dessas pessoas virem a trazer algum dano para esse processo, como, por exemplo, através da litigância de má-fé.
Então, qualquer pessoa que esteja envolvida com o processo hoje, ela pode vir a responder, né, por ela atentar contra o processo e o bom andamento do processo. E nós temos regulamentada essa questão nos artigos 793 A, B, C e D da CLT, que falam o seguinte: responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé como reclamante, reclamado ou interveniente, ou seja, inclusive a testemunha. O artigo 793b, ele fala o seguinte: considera-se litigância de má fé litigante de má fé aquele que 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Alterar a verdade dos fatos. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Provocar incidente manifestadamente infundado. Interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório. Aí nós temos o 793C, que fala de ofício ou a requerimento. O juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. A indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Ou seja, a pessoa que for condenada por litigância de má-fé, ela vai ser obrigada a pagar uma multa, essa multa é revertida para a parte contrária. E essa pessoa, o valor da multa é calculado com base no valor atualizado da causa. Lembrando que nem sempre a pessoa ela consegue todos os objetivos que ela tinha ao ingressar com a ação. Então, é muito comum que o valor da causa ele seja mais elevado do que o que realmente você vai vir a conseguir, né, com esse processo, se algum pedido for procedente. Dessa forma, muitas vezes, se, por exemplo, o reclamado for condenado por litigância de má-fé, às vezes ele pode ser obrigado a pagar um valor superior por litigância de má-fé do que o valor que seria correspondente às verbas rescisórias. Quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente, se eles atuaram em conluio. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada com base em 2 vezes o limite máximo do benefício do regime da Previdência Social, que hoje é em torno de 5 mil e pouco, então no máximo 10 mil reais. O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou por procedimento comum nos próprios autos. O artigo 793-D, ele fala que aplica-se a multa prevista, né, a testemunha que intencionalmente também quiser trazer algum dano ao processo. Dessa forma, é muito importante que nós, como advogados, a gente oriente a testemunha, oriente as partes a não fazer merda durante a audiência, durante o processo, porque isso pode gerar uma situação bastante desconfortável para a parte, para os advogados e também para as testemunhas. A litigância de má-fé também ela é prevista no CPC e basicamente a CLT ela fez uma cópia, né, do que já estava previsto no CPC, lembrando que o CPC é de 2015 e a reforma trabalhista é de 2017. Com relação às despesas processuais. As despesas processuais, em regra, são obrigação das partes, e elas incluem, por exemplo, as custas processuais, os emolumentos, os honorários de perita e advogados, diária de testemunha, valores correspondentes a, por exemplo, intimação, citação e etc. Essas despesas elas vão ser fixadas para aquele indivíduo que não é beneficiário da justiça gratuita. Lembrando que desde a reforma trabalhista, para que um reclamante seja
beneficiário da justiça gratuita, é indispensável que ele apresente, né, no processo, comprovação de que ele não tem possibilidade de arcar com as custas. Da mesma forma, para o reclamado conseguir o benefício da justiça gratuita, ele também tem que comprovar que ele não possui possibilidade de arcar com as custas processuais, com as despesas processuais de forma geral. O artigo 789 da CLT, ele fala o seguinte a respeito do assunto. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite da Previdência Social. E serão calculadas, quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor do acordo ou condenação. Quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente, sobre o valor da causa. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva, sobre o valor da causa. E quando o valor for indeterminado, o juiz fixa qual é o valor relacionado ao valor da causa, às custas. Com relação à assistência judiciária, para que o trabalhador ele tenha direito, é preciso que ele comprove que recebe salário igual ou inferior a 40% do valor da Previdência Social, então aí em torno de uns R$2.000, ou que ele recebe um valor maior, mas que mesmo assim ele não tem condições de arcar com as custas. E isso também se estende à pessoa jurídica, que ela tem que fazer a prova de que ela não tem condições de arcar com as custas do processo, com as despesas de forma geral. Além disso, a atual CLT, ela previu a possibilidade dos honorários advocatícios, como a gente viu, e da sucumbência. O percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais previstos no artigo 791-A da CLT é fixado entre 5% e 15%. Lembrando que isso tem base no processo civil, né? Com a reforma trabalhista é que esse valor foi fixado também na CLT, mas ele está um pouquinho abaixo do que é previsto no CPC, porque no CPC o valor estipulado é entre 10% e 15% e 20% do valor da causa, do valor da condenação. Além disso, eu trouxe, como a gente já tinha o costume, algumas situações, né, de que houve já decisão na Justiça do Trabalho. Lembrando que, em razão do coronavírus, as audiências elas estão, pelo menos em boa parte do país, suspensas, então não está tendo muita atualização de jurisprudência, embora haja a prestação do serviço remoto, mas não está havendo publicação com relação a isso, basicamente na mídia. Mantida justa causa de trabalhador por comportamento homofóbico. Essa decisão foi no começo de fevereiro desse ano, em que o TRT da 8ª Região manteve a condenação de demissão por justa causa de um trabalhador, porque ele havia manifestado comportamento homofóbico dentro da empresa. Em razão disso, ele foi demitido e a empresa conseguiu comprovar o comportamento homofóbico dele diante do Poder Judiciário e a justa causa foi mantida. Então, mais um, né, motivo de justa causa, né, além daqueles previstos na própria CLT. INSS deve pagar salário maternidade a companheiro de mulher falecida durante o parto. Essa situação aqui, ela já é bastante comum, inclusive, que os indivíduos, né, os maridos, os homens, quando eles acabam perdendo a esposa durante o parto e a criança sobrevive, e esse indivíduo ele tem que cuidar sozinho dessa criança, é muito comum que ele consiga na justiça o direito ao salário maternidade e a licença, né, correspondente. Lembrando que a licença paternidade ela é bem menor do que a maternidade, mas tendo em vista que a criança ficará desprotegida, né, tem essa possibilidade do indivíduo acabar recebendo
a licença maternidade e o salário maternidade no lugar da esposa, da companheira. E por fim, nós temos uma situação de uma juíza que condena uma empresa que dispensou um trabalhador com depressão, tendo em vista que esse indivíduo ele foi tratado como só mais um. O indivíduo ele tinha problema de depressão devidamente documentado na empresa, só que mesmo assim ele foi demitido e a regra, né, que a CLT coloca é que o indivíduo que esteja doente, no caso do alcoolismo, né, que é o que previsto, que ele deve ser encaminhado para tratamento, receber o auxílio. E nessa situação, a pessoa ela não teve o apoio da empresa e esse indivíduo ele ingressou na justiça e a empresa acabou sendo condenada em razão de ter dispensado esse indivíduo. Então, eu vou finalizar aqui a nossa aula. Como eu disse no início, as atividades já se encontram no SEI para que vocês possam responder. Vocês podem responder tanto pelo próprio SEI como enviando no meu e-mail. E qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês no WhatsApp, no grupo da sala, e também por e-mail durante o horário das nossas aulas. Espero reencontrá-los em breve e que essa situação bastante peculiar, ela acabe passando o mais rápido possível, até mesmo porque se a gente for analisar, aplicar essa questão à nossa disciplina, muito provavelmente a gente vai enfrentar uma mudança muito grande nas relações trabalhistas se essa situação ela durar muito tempo. Até mesmo porque em razão da saúde econômica e financeira das empresas. Mas espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem o conteúdo e consigam resolver as atividades a partir de então. Até mais!